spoilers de todo o multiverso. Eu sou o Igor de Mello e se você está na internet nos últimos dias, eu tenho certeza que já ouviu falar sobre Terrifier 2, que é aquele filme que fez as pessoas desmaiarem no cinema devido a cenas extremamente violentas e agressivas. Então nesse vídeo eu vou te contar com detalhes qual é a principal cena que está causando essa reação nas pessoas, inclusive tem informações de como ela foi gravada. Para isso vamos falar um pouco mais desse filme que é bem peculiar. E não se preocupe que o vídeo vai ser leve e ninguém vai desmaiar. Então vamos para mais um episódio do quadro da Saga do Herói versão vilão aqui do canal. E assim, o filme Terrifier 2 é sangrento do início ao fim. Juntando todos os relatos sobre ele, já temos o consenso de que de todas as cenas sangrentas, uma em específico foi a determinante para fazer a galera passar mal. Inclusive, eu confirmo essa informação. E assim, eu sempre fui de boa assistindo filme de terror, até mesmo esses mais gore, mais pesados e tal. Mas eu confesso que quando eu vi a cena, o meu estômago deu uma embrulhada, eu dei uma respirada assim. Então, antes de falar sobre o filme, vamos falar um pouco sobre a cena e como ela foi feita. Não custa lembrar que durante o vídeo vamos ter alguns spoilers. Então, se você ainda não assistiu, continue por sua conta e risco. E agora vamos lá. Em Terrifier 2, Art, o palhaço, é ressuscitado por uma entidade sinistra que não sabemos quem é. Porque assim, ele tinha sido morto no final do primeiro Terrifier. Então agora ele retorna para criar mais terror e uma nova pilha de corpos. E aí no filme a gente tem a Sienna, que tem a ousadia de tentar pôr um fim no reinado de terror do palhaço Art. E ela inclusive tenta fazer isso e meio que consegue. Mas é o seguinte, enquanto ela estava ocupada descobrindo mais sobre o palhaço, acabou esquecendo da sua amiga chamada Ellie. Com certeza foi a personagem que o diretor mais odiou desse filme, porque a coitada tem uma das mortes mais brutais, não só da franquia Terrifier, mas do gênero como um todo. Acontece o seguinte, na cena, a Ellie está em casa se preparando para ir para uma festa de Halloween. E a Ellie escuta um barulho e vai até a cozinha e encontra com ele, o palhaço Art. E aí ela se assusta e tenta fugir e tal, mas só que ele a alcança e de primeiro ele pega ela e já arranca um olho para mostrar que a partir dali só ladeira abaixo. Porque depois disso segue uma cena de morte lenta e dolorosa, onde por cerca de 3 minutos ela é mutilada da maneira mais brutal possível. Que na cena, atenção que eu vou descrever algumas partes. E só um aviso, as imagens que vão estar aparecendo aí para vocês é do primeiro Terrifier. Por quê? O Terrifier 2 ainda não chegou aqui no Brasil, logo eu não tenho como usar as imagens. Dado esse aviso, vamos lá. Depois de arrancar o olho dela, o palhaço remove o couro cabeludo. Nessa cena eu me arrepiei inteiro. Ele arranca que fica parecendo o cérebro dela. E aí depois ele começa a arrancar a pele e só piora. Tem uma hora que ele puxa o braço dela e arranca. E é muito agoniante. Porque ela gritando e o barulho dos membros sendo quebrados ou estripados é tudo muito realista. Na cena que ele arranca o braço dela, até agora eu consigo escutar na minha cabeça o som do osso quebrando. Então ele começa a meter a tesoura nela enquanto suja tudo de sangue. E o engraçado é que depois disso tudo ela ainda estava viva, mesmo estando toda estourada lá. E ele sai, ela pensa pelo menos, pô, sobrevivi. Aí ele volta da cozinha com 2 produtos em mãos. Um é água sanitária e o outro é sal. Então ele começa a jogar os produtos em cima dela, que com certeza está ardendo porque ela está em carne viva. Depois ele pega ela toda estripada e coloca em cima da cama, para que quando alguém encontre ela, veja aquele cenário totalmente bizarro, sangue pingando, pedaço de corpo para tudo quanto é lado. E isso acaba acontecendo porque em dado momento a mãe da menina percebe que tem algo errado e vai até o quarto. E quando abre a porta, encontra aquela cena totalmente bizarra. Assim, eu confesso que a cena me incomodou um pouco porque a atuação da mulher não me pareceu condizente com a cena. Os gritos dela não estavam me soando realistas. Mas claro que isso é um detalhe que passa despercebido porque você está mesmo impressionado com o nível de violência que acabou de ver. E outra coisa que dá agonia nessa cena é a forma com que o Art mata a menina. Dá pra ver que ele tá se divertindo. E pior, não só isso, dá pra perceber que o ator tá gostando também. Então é bizarro você ver o cara fazendo aquilo tudo com um sorriso no rosto. E é muito agoniante também porque as vítimas são deixadas chorando de dor enquanto são mutiladas. E uma coisa que vamos parabenizar aqui é os efeitos práticos que fazem para isso, porque são muito impressionantes e ajudam a garantir o realismo. Porque o diretor Damien Leone, ele explicou um pouco sobre como foi filmar essa cena. Ele disse que foi bem difícil, porque foi feita uma réplica em tamanho real do quarto da Ellie. E ele até falou que, embora não entenda muito do uso de animatrônicos, ele tentou pegar um boneco e transformar no mais realista possível.
E embora 99% desse filme seja prático, ele ainda usou um pouco de CGI. Segundo ele, naquela cena em que tá arrancando os olhos, eles fizeram um CGIzinho ali, adicionando o rosto da atriz no boneco. Em algumas outras partes ele disse também usou um pouco de efeitos especiais, só que você pode notar que é imperceptível. Tanto que a cena ficou muito realista e causou todas essas reações adversas do pessoal desmaiando e tal. E uma coisa, pelos comentários que eu notei no vídeo anterior que eu fiz sobre Terrifier, que eu vou deixar aqui nos cards, essa questão de passar mal é algo relativo. Porque teve gente comentando que não aguentou ver mesmo, passou mal e tal, enquanto teve outras que falaram que ficaram de boa, e até citam que já viram filmes que são mais aterrorizantes do que isso. Então vai muito de pessoa para pessoa. Eu particularmente assisti e dei uma embrulhada no estômago, porque aquilo ficou muito realista. Mas teve gente que achou de boa. E aproveitando, me diz aí nos comentários, você achou de boa assistir o filme ou passou mal? E agora vamos falar um pouco mais sobre o filme como um todo. Porque a história é mais ou menos o seguinte. Os principais alvos do Palácio Art são os irmãos Sienna e Jonathan Shaw. Aí a história tem toda uma questão de que esses dois irmãos estão destinados a combater o mal, que no caso é o Palácio Art. Porque é o seguinte, o pai deles tinha morrido há algum tempo atrás devido a um tumor no cérebro. Só que nos meses antes de sua morte, o homem começou a ter tipo umas visões sobre o Art e seus assassinatos. E sobre um destino incrível que esperava os seus filhos. Então ele desenhava isso e profetizou sua filha Sienna como uma guerreira. Ele contava histórias de uma mulher feroz com asas de anjo. E ele até a presenteou com uma espada especial, pois ele queria que os filhos estivessem preparados para enfrentar o mal quando chegasse a hora. E foi o que aconteceu. No final, a menina enfrenta ele, vestindo de guerreira, com a espada e tal. E claramente o Art é uma figura mística. Então o diretor tentou entrar numa história que vai nessa vibe. Tanto que no clímax, o duelo final entre a Sienna e o Art ocorre, adivinha? Num parque de diversões abandonado. E aí a garota até leva a tal espada. Assim como foi profetizado, eles enfrentam o Art. Só que o problema é que eles sofrem graves ferimentos durante a luta. E é também uma cena muito sangrenta que, se não tomar cuidado, o pessoal passa mal também, vou logo avisando. Só que em dado momento a Sienna até consegue atacar o Art com toda a sua força. Então fica aquele negócio, todo mundo ensanguentado, machucado. Mas tem um momento que o Art se sai por cima e consegue pegar a espada do pai da Sienna e empalar a garota com ela. E depois a empurra para um buraco no chão que dava para uma espécie de tanque. Então ela começa a se afogar e ali parece o fim dela. Só que do nada, ela meio que ganha uma nova vida, digamos assim, e sobe para salvar o irmão que estava sendo devorado pelo Art. Então, enquanto ela estava morrendo, o menino começou a gritar lá e tal por ajuda. Isso meio que deu uma nova vida para ela. É meio confuso mesmo. Vocês veem que tem toda essa vibe mais mística, com gente revivendo, morrendo, maldição, essas coisas. E bom, já é óbvio que aquele não é o fim do Art, porque ela corta a cabeça dele, mas no final aparece aquela criatura estranha, pega a cabeça e vai embora, provando que o desgraçado do palhaço vai voltar em algum momento. Então, nesse filme, eles tentam adicionar essas camadas à história que ainda está soando um pouco confusa, está carecendo de explicação. Mas assim, eles compensam a falha na história com essas cenas de morte brutais e realistas. E assim, eu acredito que se desenvolver melhor no futuro esse plot da maldição e tal, vai dar um bom desenvolvimento de história. Então, digamos que, embora a trama derrape em alguns pontos, mas compensa em outros. E eu tô louco para ver mais sobre esse filme, sobre essa franquia. Embora tenha uma história, o foco é mostrar cenas de morte hediondas e grotescas. Assim, eu sei que o filme tem aquela pós-crédito ligando com o futuro e tal, mas eu não vou falar dela ainda, vou deixar mais pra frente. Mas me diz aí nos comentários o que você achou sobre Terrifier 2. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo. Fui!